Então, muito boa noite a todos. Se vocês estiverem me ouvindo, nós vamos dar prosseguimento agora com a sintetização do tema de número 6 do nosso curso básico de gnose. Nós acabamos de assistir aos vídeos, ao vídeo texto e ao vídeo imagem acerca do assunto, e aí nós tivemos algumas compreensões, alguns entendimentos a respeito de tal. Então, nesse vídeo vocês notaram que todos eles falam de conhecimento, e nós estaremos aqui falando do conhecimento todas as nossas conferências. Não é para menos nem para mais, porque o nosso curso é de gnoses, e gnose significa conhecimento. Então todos aqui vão sair experts, né, nas orientações didáticas a respeito do conhecimento de uma forma teórica, e cabe a cada um pegar todas essas informações teóricas e elevá-las ao universo do conhecimento prático, praticá-las. Então a gente teve aí um erro nos vídeos, né? Nós acabamos invertendo, mas é bom para nos lembrar da explicação sobre o didaticismo do conhecimento, em dizer para vocês que o conhecimento se expressa num todo, ele é único, para nos ajudar a adquirir, assimilá-lo, é que nós dividimos em partes estanques. Então há uma divisão didática com esse objetivo de melhorar, facilitar a sua aquisição. Então aí vem a vantagem, né, da didática, e para todos nós que estamos treinando, né, a ser transmissores do conhecimento, nós somos vetores. É bom que nós saibamos o que é didática, né? Então, o que seria didática, né? A gente nota no nosso processo escolar de estudo que fala sempre em didática, e geralmente aquelas pessoas, para quem fez o curso, né, na área de didática, de conhecimento, sempre teve essa oportunidade de notar que as pessoas que falam muito de didática geralmente são aquelas mais antididáticas, que é um paradoxo, né? Isso significa que a pessoa, isso no conhecimento epistêmico, né? Que a pessoa que sabe muito e que tem um grande conhecimento, ela tem uma dificuldade enorme de transmitir esse conhecimento, porque ela não tem didática. Então a didática, o pai da didática é Comênios, né? O pedagogo disso daí. Então ele vai definir que didática é a arte de facilitar a aprendizagem. Então esse é o objetivo da didática. Então ser didático é transmitir o conhecimento de uma maneira que chega ao entendimento de todos. E aí a gente vê os veneráveis mestres Jesus Cristo, Samael, Rabulu, como são didáticos, com ensinamentos simples, com palavras simples, como parábolas do campo, no caso de Jesus Cristo. E o Rabulu, por ser um homem da roça, então ele usa tudo da roça também, do campo, e a gente entende. Já o venerável mestre Samael é bastante eloquente, né? É bem mais letrado, né? Embora nunca tivesse passado pela escola de uma maneira convencional. Então é isso que acontece didaticamente com essas divisões. Para nós, do conhecimento gnóstico, o que nos interessa nesse instante é nós descobrirmos os atalhos de como chegarmos à obtenção de resultados práticos, positivos, no campo do conhecimento.
já que todo conhecimento que tinha que vir já veio, todo conhecimento já foi explicitado, está disponível para todos nós. Os mestres já nos deram, o venerável mestre Rabulu sintetizou esse conhecimento de uma maneira simples para que nós pudéssemos praticá-lo. E aí vocês veem o vídeo do venerável mestre Samael pedindo, na realidade ele pede de joelhos, né? Com muita humildade, mesmo sendo o grande avatar da Era de Aquário, a maior autoridade em conhecimento que já passou aqui pelo planeta Terra depois de Jesus Cristo. Mesmo assim ele pede humildemente de joelho para que nós, os seus discípulos, praticamos o seu conhecimento, porque na realidade ele sabia que todo aquele manancial de conhecimento, toda aquela teoria, uma enorme quantidade, se transformaria em nada se de todas aquelas pessoas que recebessem o conhecimento não houvesse umas poucas que fossem práticas. Então, o venerável mestre Samael deixou os seus conhecimentos, como nós sabemos, em cerca de mais de 100 obras. Muito conhecimento. Ele passou a vida toda dedicando a transmissão desse conhecimento. Os dedos dele atrofiaram, né? Não dava para datilografar mais, que na época dele era da xilografia. E ele dizia, quando tivesse comido todos os dedos, ele escrevia com os dedos do pé. Tamanha era a sua preocupação de passar o conhecimento para a humanidade. Então ele cumpriu a sua missão no seu bendito Pai interno, que o levou, deu força para que deixasse-nos esse presente, deixasse-nos a sua vida como exemplo e a sua sabedoria, o seu conhecimento. Então ele nos entregou o mapa do caminho que ele percorreu, para que cada um de nós percorra este mapa também. É esta a sua vontade. E ele fica possivelmente muito aborrecido, né, quando vê que a gente só recebe teoricamente, não pratica. Como ele dizia, como pode, irmãos, vocês leem o meu livro numa noite, o Tratado de Psicologia Evolucionária e outros? O camarada lê o livro numa noite a 500 por hora, como ele dizia, e depois passa a vida toda fazendo pergunta, importunando o mestre. Então significa que leu, mas não entendeu, não adiantou nada. Então o venerável mestre Rabulu vem e diz, eu fui o discípulo que quem menos importunou o mestre, não fazia-lhe perguntas, porque eu sabia que o que eu não estava entendendo ali, que eu não estava compreendendo, se eu praticasse da maneira que ele estava informando, que ele estava passando, mais à frente eu viria a entender por mim mesmo. Então foi isso que ele fez. Ele vai dizer, de todos esses livros que o venerável mestre Samael escreveu, eu devo ter lido um livro e meio. Então o venerável mestre Rabulu não chegou a estudar os 5 livros básicos do venerável mestre Samael. E nós queremos ler todos, estudar todos, se transformar em papagaio, né? Ficar repetindo o que ali está escrito, sem o conhecimento de causa, sem saber o que realmente significa tudo aquilo que está ali. Então isto foi muito grave, né? Durante a existência do movimento gnóstico. O pessoal da gnose da antiga ordem se perdeu por isto e se tornou um grande manancial de pessoas traidoras do venerável mestre Samael, porque quando nós recebemos esse conhecimento, nos dado gratuitamente da bendita loja branca, e não o praticamos, nós nos tornamos traidores. Então, essas pessoas
elas estavam demasiadamente intelectualizaram o conhecimento gnóstico dos 100 livros do Venerável Mestre Samael, estavam dando conferências, falando bonito, escrevendo outros livros, transmitindo em televisão, pela mídia toda, né? E na prática não tinha ninguém fazendo nada. Então foi quando o Venerável Mestre Samael ficou muito triste, já à beira da morte, na agonia, no sofrimento, no leito da dor dos últimos momentos, é que ele pede para que queime todos os seus livros. E aí os seus discípulos ficaram atônitos, disseram: mas mestre, como é que nós vamos queimar todo esse manancial de sabedoria? Nos permita, né, pela misericórdia, porque uma palavra de mestre tem que ser cumprida, né? Então nos permita pela misericórdia ficar com alguns dos seus livros. Ele tá bom, então autorizo os 5 livros últimos, né, que são chamados 5 livros básicos. Então é este que nós adotamos. Adotou-se a partir daí em obediência às palavras e à determinação do próprio Mestre Samael. Adotou esses 5 livros básicos, que é o Tratado de Psicologia Revolucionária, A Grande Rebelião, Mistério do Alvorecer, Sim a Inferno, Diabo e Karma e As Três Montanhas. E aí o pessoal, aí deu base para a divisão, que o pessoal que estava já acostumado ao intelectualismo, que a grande maioria do movimento gnóstico não aceitou, continuou e continua até hoje, com toda aquela parafernália do conhecimento gnóstico antigo, que não foi reformulado, né? E porque as livrarias já estavam arquitetadas para vender e lucrar com tudo aquilo, e estão até hoje. Tem livro gnóstico aí sendo vendido a preço absurdo. Há uma indústria sobre os livros gnósticos, e o mestre não queria nada disso. Ele queria que todos fossem vendidos a preço de custo, como ele deixou gravado em cassete, e vocês podem assistir aí e também ler. Então aí deu base, né, para uma divisão daqueles que aceitaram a orientação do mestre com relação à leitura dos livros, com relação aos livros que seriam de base para o movimento ser continuado, e aqueles que não aceitaram. Então, o conhecimento gnóstico, a partir daí podemos inferir que é um conhecimento que a gente não estuda como conhecimento epistêmico. No conhecimento gnóstico, nós devemos ler pouco e praticar muito esse pouco que ler. Como diz o venerável mestre Rabulu, todos nós que queremos seguir em frente temos que tragar a obra. Isso é uma palavra esotérica que usa o mestre para quando ele compreendeu o conhecimento. Tragar a obra significa que a gente a leu e a compreendeu e a pratica na sua totalidade. Aí tragou-se a obra. Isto significa que se formos ler a Bíblia, por exemplo, que é dividida em capítulos, e os capítulos em versículos, não devemos passar ao versículo seguinte sem a total compreensão do versículo anterior. Então, quando terminamos o anterior, entendemos, compreendemos, isso leva à reflexão, à meditação, aí podemos passar ao posterior, depois ao próximo capítulo, e assim vamos prosseguindo na leitura. É uma forma didática. Mas o nosso ego é curioso, ele quer folhear e ler tudo numa noite. Então podemos também até satisfazê-lo de uma maneira inteligente para depois acabar com ele. Então lemos a 500 por hora e depois voltamos a ler da forma esotérica correta e a estudar a obra. Isto é estudar uma obra. Então é diferente a leitura de estudo. Leitura a gente lê sem compreender, fica no entendimento. E o estudo é aquilo que fazemos didaticamente, né, o procedimento para nos levar
a compreensão, a tragar a obra, a saber. E tudo isso que nós então nos informamos no livro, nós estamos obtendo conhecimento de uma maneira esotérica com X, aquilo que foi permitido ao mestre passar da parte que foi tocada a ele e permitida ensinar para nós, mas a parte que foi ensinada a ele a respeito do caminho, orientação do caminho dele, ele não nos passou. E isso vai acontecer conosco, então nós estamos aqui agora recebendo o conhecimento de uma fonte, né? De um livro, ou do instrutor, ou do vídeo, ou de qualquer fonte, estamos assimilando. E estamos pegando o mapa, né, de como percorrer o caminho, mas nenhum mestre vai poder percorrer o caminho por nós. Cada um de nós é que precisamos percorrê-lo. E só vamos percorrer o nosso caminho quando formos práticos. E quando estivermos percorrendo o nosso próprio caminho de forma prática, então nos mundos internos vão sendo dados informações para nós de lábios a ouvidos. Uma parte dessas informações é a respeito do caminho, isso não se revela a ninguém, então por isso não podemos contar os nossos sonhos, as nossas experiências para ninguém. E uma parte chega um momento que é permitido a gente passar para os outros, pelo terceiro fator, como um componente de orientação do mapa para que a pessoa encontre também por si o caminho. E é assim que vamos passando. E todos vocês sabem que esse conhecimento que nós estamos recebendo aqui na linha samaliana, nós temos que continuar nessa linha sem ficar borboleteando, porque cada um de nós, se progredir no conhecimento, um dia vai ter que ensinar alguém, deixar um discípulo preparado para que se liberte e vai ao absoluto. Venerável Mestre Samael pôde ir tranquilo porque deixou em seu lugar o Venerável Mestre Rabulu. Já o Venerável Mestre Rabulu não teve a mesma sorte porque não teve um discípulo à altura para que ele pudesse permanecer no absoluto para sempre. Então ele é um habitante do absoluto, ele tem o direito de entrar e sair a hora que quiser, mas não tem o direito de permanecer lá porque não tem esse discípulo aqui para conduzir a humanidade. E oxalá que esse discípulo possa sair da sua linha, das suas informações, por meio de nós que estamos aqui hoje, dos poucos que ainda restam no mundo, para que o mestre possa se libertar e ficar no absoluto para sempre. Então é importante ter uma linha de continuidade, uma linha, um centro de gravidade permanente, para não ficar borboleteando de ordem em ordem, lendo livro em livro. Quando nós estamos aqui com a linha samaliana e lemos um livro de outra linha e ficamos conectados no mundo interno com aquele outro livro, perdemos toda a nossa ligação aqui com a energia samaliana. Então é importante esse aspecto para os nossos estudos. Então devemos estudar muito pouco e praticar muito aquele pouco que lemos. Outra coisa importante é que nós entramos em contato com fontes de conhecimento e muitas vezes nós aceitamos imediatamente uma informação e outras vezes nós a rechaçamos imediatamente. Isso é errado. Quando entrarmos em contato com a fonte de informação, nós devemos não rechaçar e nem aceitar imediatamente. Devemos pegar essas informações, meditar, refletir, compreender, para depois ou rechaçá-la ou aceitá-la. Uma outra coisa importante, outro princípio importante, é que o conhecimento gnóstico, ele tem um tratamento diferenciado. O conhecimento gnóstico é dirigido para a nossa consciência, para um departamento cognitivo superior da nossa alma, enquanto que o conhecimento epistêmico é dirigido para o entendimento, que é inferior, é dissolvido pelo ego, usado pelo ego. Então é natural que esse conhecimento epistêmico admite debates, né, entre as pessoas,
admite opiniões, cada um tem uma opinião a respeito daquilo, tem uma ideia a respeito, as ideias se contradizem, as opiniões se contradizem, mas nesse universo de contradição total, dentro do conhecimento epistêmico, é importante que se respeite as opiniões, respeite a opinião que cada um tem acerca do conhecimento lá do epistêmico. E para o conhecimento gnóstico é muito mais profundo ainda. O conhecimento gnóstico, como ele é dirigido para a consciência, não admite debate, então é proibido debater o conhecimento gnóstico, é proibido pela loja branca, e isto nos deixou como princípio, nos deixaram os veneráveis mestre Samael, venerável mestre Rabulu, principalmente nós que vamos para o fogueio, né? Não se deve foguear debatendo, cada um deve foguear para expressar o conhecimento à altura da sua compreensão. Cada um de nós tem um nível de compreensão, um nível de saber e expressa dentro desse nível. Então, quando o irmão está expressando o seu conhecimento, devemos ter um profundo respeito pela sua expressão, porque ele está fazendo na altura do seu entendimento. Pode ser que esse entendimento está ainda além do que deveria ser, mas nós estamos no processo de aquisição de conhecimento, e quando estamos em processo de construção, é natural que ainda esteja incompleto. Não somos mestres, né? Quando é mestre já está completo, mas até obter essa completude a gente vai errando, então o erro é importante para nós nos emendarmos dele e corrigirmos. Então o erro é um processo didático mais importante do que o acerto, porque onde há o erro há como se proceder didaticamente, né? E o acerto já é a finalização, não se volta mais ali. Então é assim que nós vamos proceder nas nossas intervenções, mesmo no pré-fogueio e no fogueio. Cada um expressa a seu conhecimento, à altura da sua compreensão, e vocês todos estão de parabéns, porque isto vem sendo verificado. Então, nós precisamos construir o edifício da nossa sabedoria, e o edifício da sabedoria de cada um de nós vai ser completado com 7 andares. Da massa humana no geral vai até o 3º piso, né? Então, até o 3º piso vai o conhecimento tridimensional, é o que se tem nas escolas, conhecimento da 3ª dimensão. O nosso ultrapassa que adentramos na 4ª coordenada, na 4ª dimensão, que é o 4º piso do nosso edifício da sabedoria. Nós vamos consolidar mais ainda, buscando conhecimento no 5º piso, onde a humanidade não chega. Vamos para a dimensão astral e mental do conhecimento. Depois vamos para o 6º piso, que é da dimensão causal, onde chegamos em meditação. E aí vamos para o 7º, que é das dimensões eletrônicas, do mundo ático e do mundo búdico, no processo de cristificação, para depois adentrarmos na dimensão 0 do conhecimento, que é o absoluto, onde tudo que nós recebemos até ali serve de base, de kinder, de jardim da infância, para depois nós prosseguirmos estudos, e até aí vamos todos nós, como diz o venerável mestre Rabulu, daí para frente, ou seja, do telhado para cima, não temos condições de pronunciar nada agora. Então, muito obrigado a todos, e nós encerramos essa parte. Vamos ver se há aqui alguma pergunta. Se não houver, nós iremos dar continuidade. Obrigado.